Fala galera, vamos aí para mais uma questãozinha do Enem de 2020, edição regular, agora para resolver uma questão de eletromagnetismo, uma questão relativamente média para difícil, mas que a gente vai revisar tudo que é necessário para você ir bem nessa prova. Só que antes, já peço aí o seu like fortalecedor, se inscreve no canal para você não perder nenhuma notificação com altíssima qualidade. Então vamos agora para o conteúdo. Em uma usina geradora de energia elétrica, seja através de uma queda d'água ou através de vapor sob pressão, as pás do gerador são postas a girar. O movimento relativo de um ímã em relação a um conjunto de bobinas produz um fluxo magnético que é variável através delas, gerando uma diferença de potencial em seus terminais. Durante o funcionamento de um dos geradores, o operador da usina percebeu que houve um aumento inesperado da diferença de potencial elétrico nos terminais das bobinas. Nessa situação, o aumento do módulo, da diferença de potencial obtida nos terminais das bobinas resulta do aumento do ODA. Então vamos lá, gente. Ele está falando ali de um contexto que se trata da usina, e pode ser uma usina geradora de energia elétrica qualquer, por exemplo, uma hidrelétrica, e aí, a partir disso, teve um aumento inesperado da DDP. E, via de regra, é muito comum, às vezes, eles nem usarem esse termo diferença de potencial elétrico. Eles usam, na verdade, aqui nesse contexto, mais a FEM, a força eletromotriz, e aqui que seria induzida. Mas aí ele usou a DDP mesmo, tá? E a FEM não deixa de ser uma DDP. Costumo até dizer que toda FEM é uma DDP, mas nem toda DDP é uma FEM, tá bom? Mas vamos lá. E aí, cara, no enunciado, que é essa parte aqui, ele está querendo saber a explicação para esse aumento inesperado da DDP. E aí vem as alternativas, Vamos primeiro resgatar alguns conceitos. A gente tem que lembrar, cara, que a lei de Faraday, ela nos diz o seguinte matematicamente primeiro. A fé induzida média, em módulo, ela é igual ao módulo da variação do fluxo magnético ao longo do tempo. Ou, em outras palavras, isso aqui vai representar a rapidez de variação do fluxo magnético, podendo ser feita essa rapidez, essa variação, melhor dizendo, mais rápida ou mais lenta, tanto faz. Mas isso vai influenciar no módulo da DDP induzida. Quanto mais rápido eu consigo variar o fluxo magnético naquela bobina que está lá na usina, maior vai ser a DDP, maior vai ser a FEM induzida média. Agora, como é que a gente faz, por exemplo, essa variação do fluxo magnético acontecer nesse contexto? Olha aqui o meu desenho simplificadamente que eu peguei de um livro muito famoso chamado Tópicos de Física. Nele, você tem aqui um ímã, uma barra de ímã, que vai se aproximar e se afastar em relação a essa espira. Então, há aqui um movimento relativo entre ímã e espira. E essa espira ela é condutora, ela é fechada, e ela está ligada aqui a um galvanômetro, por exemplo, para justamente verificar e medir que há uma corrente elétrica. Mas ela só vai surgir, a corrente elétrica, ela só vai ser induzida a partir do momento que tiver um movimento relativo entre esses dois constituintes aqui, o ímã e a espira. Eu posso aproximar ou afastar o ímã da espira, ou ao contrário, eu posso pegar a espira e aproximá-la ou afastá-la do ímã. Se liga nessa animação que tem no simulador do PET. Aqui, na verdade, você tem um ímã, norte e sul, suas polaridades, e aqui um conjunto de espiras condutoras que vão estar ligados diretamente a essa lâmpada. Percebam que, se eu movimentar esse ímã em direção ali à lâmpada, ela vai acabar brilhando. Notem o seguinte, eu estou aproximando, afastando, aproximando, afastando, aproximando, afastando, e vai acontecendo um brilho ali naquela lâmpada. A partir do momento que eu larguei o ímã e ele ficou parado em relação a essa espira aqui, não vai ter mais o brilho da lâmpada acontecendo. Obviamente, o brilho da lâmpada só acontece porque há movimentação dos portadores de carga elétrica, que seriam os elétrons nesse fio. Agora, vamos ver o porquê isso acontece? Vou colocar aqui para ter a identificação das linhas de campo magnético geradas por esse ímã. Notem o seguinte, nesse momento que está aqui agora, na verdade vou até trazer para cá, pronto. Nesse momento que eu configuro aqui para vocês, há exatamente 4 linhas de campo magnético que estão atravessando a área dessa espira, que seria essa partezinha aqui, 4 linhas, 1, 2, 3, 4. Agora, conforme eu vou aproximando o ímã e mais linhas vão penetrando,
a parte ali da espira, da área da espira, você deve ter notado que aconteceu um brilho aqui da lâmpada. Só que eu parei, e aí se eu parei, não tem mais agora então o fluxo variando. O fluxo variar é exatamente aumentar ou diminuir esse número de linhas que atravessam a espira, né? Então vamos lá, vou modificar o tempo todo, ó. Aumenta, diminui a linha, aumenta, diminui a quantidade de linha, aumenta, diminui, aumenta, diminui, aumenta, diminui. Enquanto eu estiver variando essa quantidade de linhas que atravessam a área da espira, a lâmpada vai ficar brilhando, vai ter então corrente elétrica induzida. Se eu parar, não vai ter mais. Se eu parar, se eu fixar esse ímã aqui, não vai ter mais a corrente elétrica induzida e a lâmpada não vai acender. Eu gostaria agora, nesse momento, de mostrar para vocês, para ter uma contextualização melhor, como é que funciona basicamente uma usina hidrelétrica. Mas o que eu vou falar aqui pode ser adaptado e vale também para qualquer tipo de usina, tá? Geradora de energia elétrica. Mas eu não vou nem gastar muito tempo aqui não. Perceba o seguinte, você tem numa hidrelétrica, por exemplo, a queda de água aqui sendo canalizada, né, para essa parte aqui chamado de turbina. E aqui é onde vão ter pás que vão ser giradas pelo movimento de água batendo nelas. Então você vai ter uma conversão de energia potencial gravitacional em energia cinética para movimentar essas pás. E aqui dentro dessa turbina, acoplada diretamente ao gerador, transformador, né, você vai ter justamente uma parte ali relacionada aos ímãs e espiras, que vão se movimentar um em relação ao outro e gerando assim a energia elétrica. Então vai ter conversão de energia cinética pelo movimento das pás dessa turbina em energia elétrica, que vai ser canalizada, né? Vai ser levada até aqui o gerador e o transformador e depois para as linhas de transmissão, levando essa energia elétrica para residências, empresas, indústrias e etc. Mas dentro aqui dessa turbina tem um negócio importante, vamos ver aqui. Tem basicamente esse aqui, ó. Essa é a constituição que está lá dentro da turbina. Você tem um ímã permanente, polaridade norte, polaridade sul, e o nome de ser ímã permanente é porque, via de regra, você nem mexe muito ali. Esse campo magnético que vai ser gerado aqui, ele fica ali constante, ele fica fixo. E você tem uma estrutura aqui que é chamada de rotor, basicamente. E aqui nessa figura, a gente tem o seguinte, né? Fios de cobre também, com um núcleo de ferro para aumentar a intensidade aqui, né? Da permeabilidade magnética. E você vai girar, né, essa espécie aí, né, de rotor. E você vai girar, no caso da hidrelétrica, justamente pelo movimento ali das águas, né? Da água que está caindo na queda d'água. Aqui, ó. Aqui a energia vem, né? A água vem, convertendo a energia potencial gravitacional em cinética, e aí acaba tendo aqui, de maneira bem simples falando, o movimento de rotação dessa estrutura toda aqui. E, obviamente, as linhas de campo magnético que vão perfurar, né, esse conjunto de espiras aqui numa cor mais alaranjada, que vocês estão vendo na imagem, vai mudar a partir do momento que essas pás aqui, esses bambolês, né, essas espiras, giram. Porque conforme ela vai girando, vai variando a quantidade de linhas que estão perfurando essa áreazinha aqui, né, da espira. Então, mais uma vez, o fluxo de água vem por aqui, aí ele começa a girar essas pás da turbina, acoplada toda essa estrutura, você tem aquilo que a gente acabou de ver, que é o ímã permanente e também, né, as espiras, variando o fluxo magnético. Então, voltando aqui à parte matemática para resolver a questão, quanto mais rápido você consegue girar aquelas pás, mais você vai variar o fluxo. E se você variar o fluxo mais, você acaba aumentando então essa DDP, que é o que a questão estava propondo, né? Se eu aumento aqui a rapidez com que eu vario o fluxo magnético, podendo ali então girar mais rápido aquelas paletas, mais intenso será a FEM induzida, a DDP ali que foi induzida. E isso leva a gente para o gabarito de letra D, que diz ali, aumento da rapidez com que o fluxo magnético varia através das bobinas por meio de um aumento em sua velocidade angular. Lembrando que a velocidade angular é essa velocidade aqui em relação à rotação que está acontecendo ali da bobina, né? da espira, melhor dizendo. Vamos ver os outros distratores, que são as outras alternativas erradas. Letra A. Aumento do intervalo de tempo em que as bobinas ficam imersas no campo magnético externo por meio de uma diminuição de velocidade no eixo de rotação do gerador. Bom, praticamente essa questão aqui
ela está meio que tentando ser o inverso, né, o contrário da letra D. Porque assim, ele começa a falar ali do intervalo de tempo, mas notem que o enunciado já deixa bem claro aqui um tal de aumento. Então, será que o aumento do intervalo de tempo, por meio de uma diminuição da velocidade, vai aumentar a DDP? Na verdade, seria o contrário, porque você vai diminuindo aqui a velocidade do eixo de rotação, né? Então, você vai diminuindo aquela velocidade angular dessa partezinha aqui da estrutura, por exemplo. Ó, cadê? Vamos pegar aqui no desenho, aqui ó, você vai diminuindo essa velocidade de rotação aqui das pás, que está acoplada ao eixo aqui do gerador. Bom, com isso, você vai então diminuir a DDP, né? Então, por isso que essa letra A está incorreta. Na verdade, eu descartaria essa diminuição da velocidade no eixo de rotação do gerador. Letra B. Aumento do fluxo magnético através das bobinas por meio de um aumento em sua área interna exposta ao campo magnético aplicado. Bom, para não marcar a letra B, você deveria lembrar do funcionamento e dos constituintes de uma usina, que é uma exigência relativamente alta sim, mas vamos lá. Quando ele fala de fluxo magnético através das bobinas por meio de um aumento da área, cara, você tinha que lembrar que na verdade essa área aqui da bobina ela não vai se modificar nessa usina elétrica, nessa usina geradora de energia. Isso não modifica, isso é uma área constante. Então, você não pode marcar a letra B só por lembrar, bastava lembrar, né, do funcionamento de uma usina e dos constituintes. A estrutura ali não vai ser modificada em nada físico, né, dos componentes que estão dentro daquela estrutura da usina geradora de energia elétrica. A mesma coisa vale para a letra C, quando ele diz aumento da intensidade do campo magnético no qual as bobinas estão imersas, por meio de aplicação de campos magnéticos mais intensos. De novo, gente, por mais que a letra B e a letra C elas até façam até tenham uma coerência e em outro contexto até poderia ser correto, no caso de uma usina geradora de energia elétrica, né, isso não vai funcionar. Porque, ó, de novo, eu volto aqui ao desenho e eu comentei, repito, né? Esse ímã aqui ele é permanente, ele gera um campo magnético que é constante, você não fica alterando esse ímã aqui. Então, em termos estrutural, em termos de como funciona uma usina, você não está mexendo nem no ímã e nem na área aqui dessa espira. E por fim tem a letra E que diz aumento da resistência interna do condutor que constitui as bobinas por meio de um aumento na espessura dos terminais. Mais uma vez, você pode descartá-la só por mexer ali, querer induzir você a pensar na estrutura, né, da espira. Quando ele fala aqui da resistência desses fios de cobre, por exemplo. Você não está mexendo nisso. É muito mais fácil que numa hidrelétrica, por exemplo, você tenha um aumento ali do fluxo de água batendo aqui nessa turbina e aí ela gira mais rápido do que você afetar os componentes estruturais dessa parte da turbina, você mexer aqui no ímã permanente, na área da espira ou na resistência dela. Isso não acontece. Agora, movimentar isso aqui mais rápido ou mais devagar, isso pode acontecer naturalmente. Muitíssimo obrigado por vocês terem ficado até aqui o final desse vídeo. Uma questão que, ó, deu um pouquinho de trabalho, mas ela é interessante para a gente dar uma revisada aí, não só na parte de eletromagnetismo, mas também no funcionamento de usinas geradoras de energia elétrica. Já conto com o seu like fortalecedor, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo de altíssima qualidade que vai te ajudar a performar no vestibular. Um forte abraço e bons estudos!